Isaías 53, verso de número 5. Estamos no mês quadrangular. No dia 15, celebramos 68 anos no Brasil. E a primeira cor, primeira doutrina que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem, baseado nos 4 evangelhos, a primeira doutrina é a doutrina da salvação. Jesus Cristo salva. E se você está aqui nessa noite, é porque Ele já concretizou a salvação, e você pode e deve se lançar na graça dele. Porque nós vamos entender nessa noite que a salvação está disposta a toda a humanidade. Mas para ser salvo não é apenas a exigência de entregar a vida para Jesus, mas andar com Jesus. Não adianta entregar a vida para Jesus, não adianta apresentar uma criança e depois nunca mais os pais falarem com os teus filhos sobre o temor ao Senhor. Não adianta batizar, não adianta fazer aquilo que é um momento, se não nascer de novo. E nascer de novo, cadê? Vem cá, quem vai me ajudar aqui? Você, Dani? Isaías 53, verso de número 5. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Imagina hoje você profetizar algo acerca da palavra para que se cumpra, e isso se cumpra daqui a 700 anos, e isso vai gerações e séculos, e a palavra não voltar vazia. Foi isso que aconteceu. Isaías profetizou acerca do Messias 700 anos antes do Messias nascer. E eu quero que você acompanhe comigo. Isaías 53, verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, a qual dá base à primeira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, apresenta Jesus como Filho do Homem. E tem como símbolo desta doutrina a cruz, simbolizada na cor vermelha, e tem um significado, o significado da salvação por meio de Jesus. E traz consigo a revelação do rosto do homem, aquele que Lucas traz uma analogia desde a tua tenra infância, para mostrar nos séculos vindouros a grandeza da tua graça. E diz em Isaías 53 que ele leva sobre si as nossas dores, ele leva sobre si os nossos pecados. E antes de ser concretizada a salvação, Jesus diz lá no Evangelho de João 14,6, eu quero que você marque apenas. No Evangelho de João 14,6, Jesus diz que não há um homem que tenha condições de ser um mediador, de ser uma ponte até Deus.
E ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor, e por que é que precisávamos nos achegar a Deus? Porque Paulo, quando escreve a igreja que está em Roma, a igreja sofrida, a igreja que estava ali sendo castigada por seguir Jesus, ele diz na carta aos Romanos capítulo 3, verso 23, estávamos separados de Deus, porque todos pecaram, e destituídos estamos da glória de Deus. Por causa do pecado, houve uma separação. Por causa do pecado, Jesus veio para nos salvar. E nele temos a justificação por causa da sua graça. Na última quinta-feira, comemoramos os 502 anos de reforma, aonde Martinho Lutero se levanta sobre aquilo que a igreja estava saindo dos trilhos da sã doutrina da palavra. E Martinho Lutero não quis ali se rebelar contra a igreja, mas quis trazer à igreja a sua essência, a sua verdade, a sua pureza. E é por isso que Jesus veio, para nos tirar do pecado, para justificar a nossa vida. Nós que outrora, às vezes você nasceu em uma família cristã, foi apresentado quando criança, ou se não, na tua tenridade, na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, entendeu o plano de salvação e se lançou nas águas do batismo, e ali fez uma aliança com Deus, e nessa aliança batalhou os bons combates. Mas pode ser que nessa noite tenha aberto mão. Pode ser que em um determinado momento da tua vida, aquele bom combate que você combatia, você já não combate mais. Pode ser que por qualquer outra situação, você tenha aberto mão daquilo que Deus fez por você, e acabou se esquecendo do valor do sangue de Jesus, e acabou levando a tua vida de uma forma que não agrada a Deus. E é por isso que Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram. É por isso que Jesus vem em João 14, 6 e diz assim: eu sou o único caminho que leva a Deus, eu sou o único caminho que leva ao Pai. Vocês estão em pecados, mas quando vocês se achegarem a mim, vocês vão ter vida, e vida em abundância. Porque vocês serão justificados pelo meu sangue, pela minha graça, só a redenção em Jesus. E aí Paulo vem e diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte eterna. Faz uma introspecção agora. Estamos diante da mesa do Senhor. Estamos no primeiro domingo do mês de novembro. Estamos diante da doutrina do Evangelho quadrangular, a doutrina da salvação, biblicamente comprovada e testificada pelo Espírito Santo sobre nossa vida. Faz uma introspecção agora, como é que está a sua vida? Faz uma introspecção, o que é que o pecado tem te gerado de resultado? Diz a palavra que o pecado gera morte. Pode ser que você não ore mais como você orava. Pode ser que você não clame mais a Deus como você clamava. Pode ser que você não tenha mais intimidade com Deus como você tinha. Pode ser que você nunca tenha entregue a tua vida para Jesus, mas pode ser que você esteja andando longe dele, e você não entenda por que é que a tua vida está desse jeito. Por que é que você não sente aquela paz? Por que que às noites você ora a Deus, e quando fala com Deus você pede: Senhor, me faz ter alegria do primeiro amor, me faz ter alegria da minha salvação. Senhor, eu gostaria de viver aquilo que eu vivi contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor, andar contigo de mãos dadas pelo jardim e pela viração do dia te adorar. É por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
a vida em Jesus. É por isso que ele diz lá em João 15: se as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que quiserem. Mas antes disso, eu preciso também estar em Jesus. Como uma videira, eu sou um galho enxertado. Eu só recebo o alimento se eu estiver nele. E fora dele eu seco. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: fora de Jesus você vai secar. Se você quer ter uma vida de paz e tranquilidade, esteja com Jesus. Se você quer ter uma vida de tranquilidade, de paz, pastor, mas se levantam algumas tempestades, eu sei, vai acontecer, mas o Senhor está contigo, o Senhor te dá paz, Ele manifesta o teu poder, a tua presença e a tua paz. Mas sem Jesus você vai secar. Sem Jesus, a única coisa que vai acontecer com você é ser lançado fora para ser queimado. E o propósito de Jesus ter morrido foi para te salvar. Porque enquanto estávamos nós mortos, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, Ele nos vivificou. Amado, você só tem vida porque Ele te vivificou. Você só pode ter paz porque Ele é a tua paz. Você só pode viver a tranquilidade de uma vida. Você só pode ter tranquilidade de saber que se você morrer hoje, você vai viver eternamente. É porque Ele coloca essa certeza no teu coração. Porque não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito seu, mérito dele. Porque nós somos errantes. Fizemos a apresentação de uma criança, apresentamos uma família, mas quantas famílias não foram destruídas por falta de temor? Quantas famílias não foram destruídas por falta de vigilância? Pode ser que a tua família ainda esteja de pé porque você vigiou. Mas eu sei que não faltaram situações, porque o diabo ele lança o pecado para te derrubar. Mas diz em Romanos capítulo 6, verso de número 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amados, não importa hoje o que é que você fez, não importa hoje o que é que você fez na tua vida, de hoje, desse momento para trás, importa o que é que você vai fazer a partir de agora. O Senhor ele não te dá oportunidade, porque o Senhor não é como os homens. O homem te dá uma chance, te dá duas, te dá três, e na quarta diz, basta. O Senhor ele vê arrependimento no teu coração, te pega, coloca no mar da graça e diz, vai e não peques mais. Olha o que o Senhor diz, o Senhor te pega, coloca no mar da graça e diz, vai e não peques mais. O diabo tem olhado para você e dito, não tem mais salvação, não tem mais chance. O Senhor olha para você nessa noite e diz, volte para mim, porque eu sou o Senhor que te salva, eu sou o Senhor que te resgata, eu sou o Senhor da tua vida. Não há vida a não ser nele, não há caminho de salvação a não ser por ele. Quem, pastor, precisa voltar? Aquele que crê nele. Diz lá em João 1,11, ele veio para os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, enquanto eu estava lendo, eu perguntei para Deus, Senhor, o que é ser feito? Deus falou assim, olha, você não era, eu fiz você meu filho, e quando eu falei, você é meu filho, você é. Nossa, simples assim. Você não era. Deus olhou para você e te chamou de filho. A partir daquele momento você é filho.
Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: viva como filho, viva como filha. A todos quantos receberam, pastor, eu já recebi Jesus. Quem já recebeu Jesus? Pastor, eu já recebi Jesus na minha vida, mas eu não lembro aonde é que eu decidi andar sozinho. Pastor, eu não lembro qual foi a vez, qual foi o dia que eu falei para Jesus: Senhor, até aqui o Senhor vai, depois o Senhor não vai mais. Esqueceu o primeiro amor. Achou que pode. Infelizmente o diabo tem enganado muito, dizendo: olha, isso aí pode. E por que eu falo isso, irmãos? Porque estar na igreja não é ser igreja. E quando a gente entende o que é vida cristã, e a gente conhece pessoas que estão nas igrejas e dão um testemunho de mundano, e volta para a igreja como se nada tivesse acontecido, e continua vivendo a vida de pecado. Tem muitas pessoas que hoje se relacionam com o Halloween de uma maneira normal. E vai passar o ano, vai chegar o carnaval e vai ser normal. E vai passar o meio do ano, vai pular a fogueira de São João e vai dizer: isso é normal. A frase que o diabo colocou no tempo é: não tem nada a ver. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não tem nada a ver. É a placa que vai estar lá no inferno. Tem nada a ver. Quando a pessoa que vai entrar vai ver aquilo, vai: peraí, como assim não tem nada a ver? Não tem nada a ver aquilo que eu dizia para você, que não te permitiu entrar no céu. Que não tem nada a ver, pastor. Furar a orelha pode. Trair meu esposo pode. Mandar mensagem para outra pessoa pode. Pode, está liberado. Não tem nada a ver. Tem coisas, pastor, que a gente precisa... Sei lá o que eu ia falar agora. A igreja, ela precisa se atualizar, mas não mundanizar. Se você está vivendo uma vida fora do padrão de Deus, volte. Pastor, eu estou casado. E é você mesmo. Às vezes você está casado, mas você está com um sério risco de não ser salvo. Pode ser que você ainda não casou, mas está vivendo uma vida de casado. Pode ser que você tenha mentido. Pode ser que pecado tenha gerado morte na tua vida e você nem tenha se dado conta disso. Cutuca só a pessoa que está ao seu lado, agora diz para ela: Deus está falando comigo. Eu quero finalizar com essa palavra de Hebreus capítulo 11, verso 6. Eu quero que você abra. Assim a palavra de Deus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Abriram? Olha o que diz Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. A primeira coisa que você precisa ter nessa noite é fé. Fé que Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Fé que Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados. Fé é saber que Jesus não te dá chance. O Senhor Jesus te pega, te lança no mar da graça dele e diz para você: vai e não peques mais. O Senhor exige de nós uma posição. O Senhor exige de nós que nós venhamos a ser transparentes com Ele, porque não tem nada que nós possamos fazer que Deus não veja. E aí muitas vezes nós nos enganamos e nos auto-sabotamos dizendo: Deus sabe, Deus sabe.
E é por isso que Deus sabe que você teria que ficar preocupado com a situação e com a forma que você está vivendo. É porque Deus sabe que o teu coração muitas vezes é um coração mundano, e você precisa chegar para Ele, para aquele que tem o sangue que purifica de todo o pecado. E é porque Deus sabe que Ele você está chamando essa noite para entrar na graça dEle, e se lançar nele, e se aprofundar nele, e se lançar não só com a ponta do pé, mas de cabeça, como da outrora, como na primeira vez. Ou pode ser que hoje seja a tua primeira vez. A salvação não tem dia, hora para acontecer, e a reconciliação não tem dia e hora para acontecer, mas eu não consigo te garantir que daqui a 10 minutos estejamos salvos, ou estejamos vivos. Eu não posso te garantir que amanhã eu vou acordar. Eu não posso te garantir que amanhã você vai acordar. Mas às vezes a gente pensa: pastor, eu sou novo, eu não vou morrer, não vou ter infarto, não vou ter problema, não vou ter... Muitas pessoas têm morrido com 15, 20 anos. Muitas pessoas têm morrido quando crianças. A morte, ela não tem idade para acontecer. Mas eu e você precisamos entender o que é que está escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário. Qual é a palavra? Necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus pode perdoar pecados? Você crê que Deus pode escrever uma nova história na tua vida? Você crê que Deus pode restituir os anos que foram perdidos? Você crê que Deus pode te dar alegria da salvação? Você crê que Deus pode te pegar e lançar no mar da tua graça e você sair mais limpo do que antes de chegar aqui? Deus, Ele tem poder. A palavra de Deus diz em 1 João 9, se você tem pecado, se você confessa o teu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Mas diz em Hebreus 11:6, para sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amados, nós temos um Deus vivo, nós temos um Salvador que é vivo, já não está mais morto. A cruz não teve poder para paralisar a obra de Jesus. Ele disse lá na cruz: está consumado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por que é que Ele ressuscitou? Para te dar vida eterna, para galardoar a tua vida. E diz aqui, a gente encerra: crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem quer receber de Deus nessa noite? Quem quer ser ainda mais abençoado? Olha o que diz: e é galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam viver na santidade, dos que o buscam para uma restauração, dos que o buscam para um perdão. Você pode nessa noite sair daqui com uma nova história na sua vida. Você precisa de duas coisas: crer que Jesus existe e que pode te perdoar. E crendo que Jesus existe e pode te perdoar, você se achegar a Jesus, pedir perdão e viver na prática o que é a salvação de Jesus. Viver na prática aquilo que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. Estamos diante da mesa do Senhor. Essa ceia, ela não é exclusiva da igreja do Evangelho Quadrangular. Essa é a ceia do Senhor Jesus.